informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à chuva do último fim de semana. 4 vítimas foram confirmadas em Petrópolis e em Nova Friburgo, pessoas foram resgatadas com vida. De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, foram 527 deslizamentos na cidade. Nesta segunda-feira, o Exército presta apoio no trânsito à CPTrans. E 23 linhas de ônibus ainda sofrem com interrupções parciais ou completa, devido às ocorrências na cidade. Em meio à situação de emergência, durante a coletiva de imprensa, o prefeito Rubens Bom Tempo falou pouco e agradeceu as equipes dos bombeiros e de voluntários. O governo do estado atua com 730 máquinas nos municípios afetados pelas chuvas. Entre as cidades em que os equipamentos atuam estão Petrópolis e Teresópolis. O diálogo com o objetivo de acompanhar as ações para a recuperação das cidades e garantir a segurança da população. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais que você já conhece, no Facebook, no YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Não deixe de interagir, comente, curte, compartilhe a nossa programação, você também pode nos acompanhar pelo nosso Instagram, em Correio Petropolitano e também TV Correio da Manhã. É claro que hoje é um programa voltado principalmente às chuvas aqui na nossa região e a gente já começa falando justamente sobre isso. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 739 ocorrências, sendo 527 deslizamentos por conta da chuva do último fim de semana. A cidade registrou 4 óbitos, sendo Beatriz da Silva Lima, de 25 anos, Maria Lúcia Casimiro Lima, de 66 anos, Lucas William da Silva Lima Justino, de 9 anos, e Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos, todos da mesma família e que foram infelizmente soterrados na localidade do Independência no último sábado. 9 pessoas foram resgatadas com vida em Petrópolis, entre elas a pequena Ayla, de apenas 4 anos. A menina ficou soterrada em um deslizamento de terra na localidade do Independência por pelo menos 15 horas. Ayla foi encontrada por um dos cães do Corpo de Bombeiros e ela foi encaminhada para o hospital e segue em observação. A nossa equipe conversou com os familiares da Ayla nessa segunda-feira e, a princípio, a menina deve ter alta ainda hoje. Inclusive, a família também tem pedido doações para a pequena Ayla. São roupas importantes, brinquedos, são itens aí fundamentais para que ela possa dar prosseguimento na vida. Para realizar as doações, basta entrar em contato com o telefone do padrinho da Ayla, que é o Patrick. O DDD é 24, está inclusive na tela para você a imagem da pequena Ayla, junto com o Patrick e a sua esposa. O telefone é o desse rapaz que você está vendo na tela, DDD 24 988 82 8595. Esse é o número de telefone para você realizar aí a sua doação, tirar as dúvidas, esclarecimentos. A Ayla, então, que deve ter alta nessa segunda-feira. A gente conversou com os familiares, informaram que a Ayla chegou bem à unidade, não tinha nenhum sinal físico, né, de que tinha passado pela situação que ela passou e que estava realmente só apenas em estado de observação.
A gente sabe que a situação é muito difícil para a família, a gente se solidariza aqui, obviamente, com todos, não só da família da Ayla, mas todos aqueles que tinham ligação, né, com a família, com as vítimas, mais uma vez, que foram registradas em Petrópolis. Felizmente, um número muito menor do que tivemos em 2022. São, sim, eventos diferentes, mas seria realmente positiva se a cidade não tivesse registrado vítimas. A Defesa Civil informou que 274 pessoas ainda estão sendo acolhidas pelos pontos de apoio da Escola Municipal Alta Independência, no Independência, e que encontra-se então mobilizado desde a noite da última quinta-feira, dia 21 de março. E está aberta para receber a população que reside em área de risco ou que se sinta em segurança na residência, que pode ser encaminhado para lá. No abrigo Santa Isabel, no bairro Caxambu, 77 pessoas também estão sendo acolhidas no local. Os pontos de apoio nas regiões do 2º, 3º e 4º e 5º distrito da cidade foram desmobilizados devido aos baixos acumulados pluviométricos registrados. No entanto, os pontos de apoio do 1º distrito permanecem em sobreaviso e todos aqueles que necessitarem de apoio podem procurar os locais para serem acolhidos. A chuva registrada no último fim de semana, além de deslizamentos, também alagou diversas vias da cidade, impactando as linhas de ônibus das 5 empresas que atuam em Petrópolis. De acordo com o Cetranspetro, nesta segunda-feira, 25 linhas ainda permanecem com a operação afetada e que os horários dos dias úteis devem ser regularizados ao longo dessa segunda-feira. Também nessa segunda-feira, a Prefeitura informou que, em conjunto com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, 20 homens do 32º Batalhão de Infantaria Leve da Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, foram deslocados para apoiar o trânsito. A partir de hoje, o apoio vai ser principalmente nos pontos de apoio de maior movimento. E a situação é essa, né? A gente ainda vê aí, pela cidade como um todo, diversos pontos que necessitam, né, de intervenções, de limpeza, né, do apoio, seja da Guarda Civil, da Condep, da CPTrans. Muitos voluntários também auxiliando durante esse período, praticamente 2 anos após a tragédia. Outra chuva registrada na cidade com vítimas e, mais uma vez, com diversos deslizamentos. Desde as primeiras horas da última sexta-feira, o governo do estado contou com a mobilização de 730 máquinas que fazem parte dos trabalhos executados pelas secretarias do Ambiente e Sustentabilidade das cidades e também da Infraestrutura e Obras Públicas, como retroescavadeiras, caminhões-pipa e muitos outros equipamentos, e que foram fundamentais para garantir a limpeza de rio, desobstrução de ruas e até mesmo abastecimento de água em unidades hospitalares. Atuantes sob o comando do governador, os secretários das pastas acompanharam as operações diretamente nas cidades. Em Petrópolis, região serrana, município com maior registro de chuvas em 72 horas, o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, fiscalizou as limpezas, desobstruções de ruas, resgate de pessoas em diversos bairros. Na região metropolitana, entre os equipamentos disponibilizados pelo secretário das cidades, Douglas Ruas, estava o caminhão-pipa que abasteceu o Hospital Municipal e a unidade de pronto atendimento de Cachoeiras de Macacu. No norte fluminense, o secretário de Infraestrutura e Obras, Uruan Andrade, esteve em Bom Jesus do Itabapoana, apurando as demandas da cidade para apoio nas ações que serão realizadas após as chuvas. Escavadeiras, guindastes, retroescavadeiras, caminhões basculantes, caminhões-pipas e tratores estão entre os 730 equipamentos distribuídos em todas as regiões do estado. Teresópolis, Bom Jesus de Itabapoana, Campos dos Goitacazes, Itaperuna, Nilópolis, Belford Roxo, Duque de Caxias e diversas outras cidades com registros superiores a 200 milímetros de chuvas em 72 horas foram as primeiras a receber o socorro estadual. Dos 21 maquinários enviados a Belford Roxo e Duque de Caxias, por exemplo, 14 eram bombas para agilizar o escoamento das águas, otimizando a drenagem dos rios. Neste domingo, dia 24, mais de 6 rodovias estaduais contaram com equipes trabalhando na remoção de árvores e barreiras que caíram nas pistas
pistas, devolvendo a normalidade ao trânsito. O governo do estado segue atuante para que a população tenha sua rotina normalizada o mais rápido possível. A população afetada pelas chuvas também conta com o atendimento que já está sendo dado pela Assistência Social e pela Defesa Civil Estadual. A recomendação é para que não haja deslocamentos pelas cidades e, em casos de emergências, acionar equipes do Corpo de Bombeiros através do número 193. Uma situação triste, né? A gente ainda tem que ver mais uma vez, né, em tão pouco tempo, essas imagens, né, de pessoas tendo que fazer ali a remoção de muita lama, né, de escombros, colocando nos tratores, levando para os caminhões, e as intervenções, né, que são ainda fundamentais para as cidades. É triste a gente ver isso acontecendo novamente, porque mostra o quanto ainda é necessário pensar em políticas de prevenção, não só para Petrópolis, obviamente, mas para todos os municípios. A gente vai falar, inclusive, aqui sobre Nova Friburgo e Teresópolis daqui a pouco. E a gente nota claramente que as cidades como um todo ainda não estão preparadas devidamente para receber um volume de chuva como esse. Petrópolis, por exemplo, chegou a mais de 300 milímetros, por exemplo, no São Sebastião, né, nesses acumulados desse último fim de semana. A situação é preocupante para toda a população, não só de Petrópolis, mas de todo o Rio de Janeiro. A gente continua falando sobre a chuva porque ela ainda gera impactos aos moradores, não só pelo acesso, que ainda está difícil, como também no abastecimento de água. De acordo com a Águas do Imperador, um reparo emergencial está sendo realizado na Coronel Veiga para a normalidade do serviço e, por isso, as regiões do Quitandinha, Ciméria e também São Sebastião permanecem com o abastecimento de água afetado. A previsão é que o serviço seja restabelecido ainda nesta segunda-feira. E a gente, mais uma vez, volta àquilo que aconteceu também em 2022, né? Quantas localidades ficaram sem água, sem energia elétrica. A própria Enel também informou que diversas cidades foram impactadas, entre as mais afetadas está Petrópolis, mais uma vez, além de Teresópolis, como a gente viu na reportagem agora há pouco, Campos dos Goytacazes também foi uma das localidades, Magé, enfim, são cidades aí que mais uma vez estão sofrendo também com a interrupção de energia elétrica por conta da chuva, né, quedas de barreira, de árvores, de galhos, que afetam, obviamente, a fiação e, consequentemente, o fornecimento de energia. E ainda falando sobre essa situação de interrupção, as pistas de subida e de descida da serra permanecem com interdições parciais nesta segunda-feira. As equipes da Concer, concessionária que administra o trecho, trabalham na Serra de Petrópolis para monitoramento, novas avaliações técnicas e desobstrução de trechos afetados pela chuva. No último domingo, as equipes liberaram o quilômetro 91 da pista de descida. Já o quilômetro 79 da pista de descida prossegue em meia pista. Já na subida da serra, prossegue então em meia pista os quilômetros 92 e o quilômetro 85. Além disso, a concessionária informou que o trecho está com chuva fina e neblina e sujeito a novas interdições preventivas. Vale lembrar para você que está nos acompanhando, a gente consegue até ver as imagens, né, desses momentos ali da limpeza, desobstrução de parte da rodovia, que a subida da serra ficou interditada, né, por quase 24 horas após a chuva registrada no último fim de semana. Olha só essa imagem, né? A grande preocupação como um todo aí, deslocamento de blocos rochosos, a gente viu ali, e as equipes realizando também os serviços também nesse fim de semana e ao longo dessa segunda-feira. Mas mostra a preocupação também, né? E quando a gente fala justamente sobre a necessidade de investimentos na subida da serra, né? Ou do término da nova subida da serra, justamente por aquela questão ali. Vou pedir até a nossa equipe para colocar de novo para você essa imagem na tela, justamente do tamanho das pedras que, né, deslocaram nesse fim de semana. E imagina se uma pessoa está passando pelo local nesse momento. Olha só essas imagens. A gente consegue ver, né, um dos funcionários justamente ali monitorando essa situação e o tamanho desses blocos rochosos que se locomoveram e atingiram a rodovia. Isso pode ocasionar um acidente fatal. A grande preocupação é como
estão sendo realizadas as obras de prevenção hoje, por exemplo, também na BR-040, não abordando só a cidade como município, mas é um trecho importantíssimo que vai ligar Juiz de Fora, né? Outros municípios como Paraíba do Sul, Três Rios, Levi Gasparian, Areal, municípios também no interior. A gente sabe, existem sim outras rotas, existem, mas se essa é uma das principais, o que está sendo feito hoje? Porque não é possível que toda vez que chova, a BR-040, a subida da serra, tenha que ficar interditada. Foram 24 horas, pelo menos, nesse último fim de semana. E isso, vale lembrar, não aconteceu somente nesse fim de semana. Já tivemos chuvas em fevereiro, também em janeiro, em que foi necessária a interdição também de forma preventiva. A gente entende, é importante sim, para que as pessoas, né, não corram risco ali de justamente passar por uma situação e às vezes ser um acidente até fatal. Mas é necessário sim pensar em investimentos e cobrar isso da concessionária. Porque se toda vez que chover forte for necessário interditar a subida da serra, a situação vai ficar muito complicada. Assim como o impacto para os municípios que necessitam dessas rodovias. A gente sabe que muitos caminhões, né, carretas sobem a pista da subida da serra porque tem escoamento de produção agrícola ou até mesmo são de feltro, enfim, entre outras questões. A gente sabe que a região aqui do interior tem o setor de indústria forte, Petrópolis, tem Três Rios também. É necessário que essas ações sejam adotadas não só para impactar esse escoamento, né, ou então essas viagens, mas também para que a população consiga se locomover. No último sábado, o prefeito Rubens Monteiro, inclusive, realizou uma coletiva de imprensa sobre a chuva em Petrópolis. Durante a coletiva, o prefeito falou pouco e agradeceu ali as equipes dos bombeiros, dos voluntários e do Centro Integrado de Comando e Controle. A coletiva começou por volta das 5h25 da tarde e durou cerca de 10 minutos. A gente vai acompanhar um trecho dessa coletiva de imprensa. Bom dia a todas, a todos. A gente está aqui fazendo essa coletiva agora para poder fazer um balanço das ações que promovemos durante essas 24 horas, mais umas 4 horas, 28 horas, desde o início do evento que começou 13h ontem. Então, em primeiro lugar, eu queria me solidarizar às famílias das vítimas que perderam seus entes queridos lá no Alto Independência. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E dizer que a Ayla, né, hoje, ela está sendo cuidada, né, pelo Sistema Público de Saúde e que a gente está ao lado da família para tentar, de todas as maneiras, garantir que ela possa, né, num breve espaço de tempo, estar novamente com seus parentes. Queria fazer aqui um agradecimento, né, ao Corpo de Bombeiros, que não mediu esforços para que isso pudesse, de fato, ter acontecido. Quero aproveitar também a oportunidade para poder agradecer o Exército Brasileiro, na pessoa do General Eduardo, que está aqui presente ao meu lado, de toda a tropa do nosso 32º Batalhão, agradecer também o Batalhão 26º da Polícia Militar, que está junto conosco desde os primeiros momentos, agradecer também, né, todos aqueles que compõem o nosso Centro Integrado de Comando e Controle, que foi instalado, né, há 2 dias aqui na sede da Prefeitura, que está sendo coordenado pelo nosso secretário de Defesa Civil, Coronel Rafael Simão. Quero aqui também, né, agradecer a todos aqueles que trabalham pelo terceiro setor, que trabalham como voluntários, no sentido de poder atender todas as demandas necessárias durante esse curto espaço de tempo.
agradecer as concessionárias, agradecer também o judiciário, agradecer os demais órgãos que trabalham de forma concatenada e integrada para a gente poder melhorar o nosso atendimento. O decreto de situação de emergência já foi também anunciado por nós ontem à noite, e o secretário nacional de Defesa Civil, né, o senhor Volney Rolf, ele de prontidão já vai reconhecê-lo, e a gente vai, com isso, conseguir ampliar a nossa ação, principalmente em parceria com o governo federal. Queria também, né, dizer que nós estamos aqui de prontidão durante todo esse tempo. Para a gente se desmobilizar só vai ser realmente quando o evento terminar. O evento ainda está em evolução, então é importante colocar que essa mobilização ela vai ser permanente até o momento da nossa decisão tomada em conjunto de acompanhando então parte dessa coletiva de imprensa, e aí eu vou fazer algumas observações aqui para você que está nos acompanhando. A primeira delas, uma coletiva extremamente curta, cerca de 10 minutos. Durante a própria coletiva de imprensa não foi divulgados os dados, não foram divulgadas as próximas ações que a Prefeitura ia adotar, não foi divulgado até mesmo o número de ocorrências. Imagine você numa situação de crise, inclusive, né, a situação delicada, a Defesa Civil já estava em estágio de crise, né, que é o mais alto que existe hoje na cidade, e não é divulgado nenhum dado. Não estamos aqui, quero agradecer, é importante os agradecimentos, obviamente, as equipes fazem um trabalho excepcional, principalmente o Corpo de Bombeiros, né, que possibilitou aí o resgate de 9 pessoas com vidas em Petrópolis, no Independência e no Caxambu. Mas agora, se for fazer uma coletiva de imprensa só para simplesmente elogiar, não precisa. Foram 3 perguntas respondidas apenas, e não há ali uma certeza de, olha, isso vai acontecer até tal período, até tal dia. Essas questões precisam ser melhor esclarecidas para a população. Vale lembrar, a coletiva de imprensa ela também foi divulgada pelas plataformas digitais e com diversos problemas. O áudio não estava funcionando, a câmera da própria coletiva, você chega num trecho da coletiva de imprensa que a câmera está virada para 3 cadeiras vazias. Uma falta de organização por parte ali também da coletiva de imprensa, né? Dos órgãos responsáveis para conseguir fazer com que a população pudesse acompanhar. Porque o que adianta você disponibilizá-la online e a população não conseguir o acesso adequado? É preciso pensar que essas ações, esses esclarecimentos são fundamentais, não só para informar a população ou a imprensa que seja, mas para tranquilizar, para mostrar, olha, isso está sendo adotado. Essas ações são as próximas que nós vamos realizar. Por que então desse Centro Integrado de Comando e Controle? Não comentou o que a 26º Batalhão está fazendo, o 32º Batalhão de Infantaria está fazendo, o Corpo de Bombeiros está atuando em quais localidades, quais os locais agora que nós apresentamos aqui os maiores índices pluviométricos. Eles eram só divulgados por meio do boletim, mas por que isso não foi divulgado também na coletiva de imprensa? Enfim, a situação é difícil e a gente vai continuar trazendo mais informação para você após o intervalo sobre as chuvas aqui em Petrópolis. Não saia daí, a gente volta já.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta nessa segunda-feira. Ainda falando sobre as questões relacionadas à chuva, as aulas foram retomadas hoje para a rede pública de Petrópolis. No entanto, a Secretaria de Educação informou que as unidades da região do Independência permanecem com as aulas suspensas devido aos riscos de deslizamentos. A gente vai colocar na tela para você a listagem então com as aulas suspensas nas seguintes localidades. Está aí para você na tela. Aulas suspensas nessa segunda-feira, então, para a Escola Municipal Alto Independência, assim como para a professora Maria da Glória Queiroz de Vasconcelos, no Centro Educacional Comunidade de São Jorge, além dos Centros de Educação Infantil 6 do Alto Independência, Romano Canavese, Célia Lobo Paulo e professora Dora Killer. São, então, aí ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades que ainda permanecem com as aulas suspensas nessa segunda-feira por conta de riscos de deslizamento. Vale lembrar, continua chovendo aqui em Petrópolis, nesse momento, pelo menos no centro da cidade, então toda a atenção é importante durante ainda esse período, visto que o solo ainda está muito encharcado e apesar de não ser ali, né, uma chuva muito forte, ou como aconteceu nesse fim de semana, há ainda possibilidades de novos deslizamentos, né, nessas localidades principalmente de risco. E após essa chuva registrada nessa última sexta-feira e no sábado, o cemitério do centro de Petrópolis foi afetado por um deslizamento de terra. Diversas campas foram afetadas e até mesmo caixões foram encontrados em meio à lama e também à terra. O cemitério do centro ele é o maior dos 7 aqui de Petrópolis e conta com cerca de 8.000 sepulturas e 2.500 gavetas.
O local em 2022 também foi afetado por deslizamento por conta da chuva e desde então não recebeu intervenções da Prefeitura de Petrópolis e a situação só piorou. Em outubro do ano passado, parlamentares encaminharam denúncias ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sobre o estado de conservação do cemitério. Campas abertas, ossadas expostas, gavetas quebradas e furtos foram alguns dos problemas encontrados. A equipe do Correio Petropolitano visitou o local pelo menos 2 vezes, em fevereiro de 2023 e outubro de 2022. E encontrou os mesmos problemas. A situação do cemitério é ainda pior desde outubro de 2021. O local aguarda por uma nova licitação. Durante a gestão interina de Ingo Rames, foi aberto um edital para a contratação de uma empresa que seria responsável pela manutenção dos 7 cemitérios da cidade, incluindo do centro. O edital previa um investimento superior a R$2 milhões no início da concessão e contemplava a construção de um crematório vertical, além de 15 milhões ao longo do contrato. A empresa contratada seria responsável pelos serviços de gestão, manutenção, exploração, revitalização e expansão do espaço, o que reduziria os gastos públicos com empregados atualmente. No entanto, após Rubens Bontempo assumir a cadeira do executivo, o processo foi paralisado. Em meio à inércia do poder público, também em outubro de 2022, a Câmara de Petrópolis solicitou à Prefeitura celeridade no processo licitatório. Após a chuva registrada na última sexta-feira, o Correio Petropolitano questionou o executivo sobre as ações que vão ser adotadas no local para restabelecer a infraestrutura e se há previsão para realizar a licitação. Mas até o momento não obtivemos retorno. A Prefeitura só enviou uma nota técnica oficial em relação a esse ocorrido lá no cemitério municipal. A gente vai trazer essa nota para você daqui a pouco. Antes disso, um dos parlamentares que realizou vistorias no cemitério e que encaminhou, inclusive, denúncias ao Ministério Público foi o parlamentar Eduardo Blog. E ele comenta sobre justamente essa situação após a chuva do último fim de semana. Eu avisei. Aconteceu o pior no cemitério municipal. Mais uma localidade que foi vítima da tragédia, mas dessa vez perturbando o descanso eterno dos nossos entes queridos. Não só eu, mas muitos petropolitanos enterraram os seus parentes, o seu carinho, o seu amor no cemitério municipal de Petrópolis. Por diversas vezes eu fiz denúncias após fiscalizações da situação do cemitério. Apontei, oficiei, levei 2 vezes para o Ministério Público. Saiu em rede nacional. Toda a imprensa do nosso município noticiou. Todo mundo sabia o que precisava ser feito no cemitério municipal. As obras estruturais, a reforma das gavetas, e a gente viu qual foi o resultado. Esse é o resultado quando o governo não atua bem, não atua com respeito, não tenta antecipar o problema. Algumas coisas não tem como você prever, outras tem. Houve as fiscalizações, eu fiz as fiscalizações, eu fiz as denúncias, eu acionei. E foi uma opção da Prefeitura de Petrópolis não atuar no cemitério municipal. Tá aí o resultado. Situação difícil, né? A nota da Prefeitura diz o seguinte: o setor 9 do cemitério municipal do centro colapsou, atingindo gavetas de sepultamento. A Secretaria de Serviços de Segurança e Ordem Pública já está atuando no local. As intervenções no local com a transferência dos sepultados para realocação em novas gavetas vão depender então de autorização judicial. Por conta disso e para a preservação da área, o setor está interditado. A Prefeitura informa que logo que a Justiça autorizar a movimentação, as famílias vão ser contatadas para ter ciência e acompanhar o processo. E aí, impressionante, né? É impressionante. Eu, particularmente, estive no cemitério para acompanhar justamente essa situação. Fui em uma dessas localidades para acompanhar como que estava o estado ali, principalmente após as chuvas de 2022. E o cemitério já apresentava diversas irregularidades. Inclusive, em um dos dias que eu estive presente, eu e o cinegrafista aqui da TV Correio da Manhã, Thiago Alvarez, encontramos ossadas expostas no local e túmulos quebrados. Essa foi uma realidade não citada por outras pessoas, mas que nossa equipe acompanhou com os próprios olhos, que esteve lá presente, monitorando, investigando. E aí é questionada a Prefeitura. Os vereadores vão no local, realizam, oficiam a Prefeitura, envia denúncia para o Ministério Público. E o que acontece? Nada. Simplesmente nada. A gente viu agora o pior acontecer por conta da falta de uma intervenção, de uma obra, o que a Prefeitura já muito bem sabia. Isso porque
a nossa equipe quantas vezes criticou e questionou a Prefeitura de Petrópolis justamente sobre o cemitério municipal. Não só em questão a licitação, que é um outro assunto, mas sobre a intervenção, a obra de contenção na localidade, porque era claro um possível novo deslizamento de terra afetar a região, justamente porque já foi registrado em 2022. E nada foi feito. A Prefeitura está basicamente há 2 anos com um decreto de estado de emergência e mais um agora que foi aprovado. A gente acabou de acompanhar na coletiva de imprensa que foi realizada no último sábado. E, por exemplo, o cemitério não foi englobado. Não foi realizada uma intervenção no local para garantir o mínimo de segurança. E aí você tem a chuva e o cenário que você viu atualmente. A nossa equipe, inclusive, esteve hoje lá mais uma vez no cemitério municipal. Aí agora, olha a problemática que a Prefeitura criou. Os corpos, os sepultados, vão precisar de autorização judicial para serem transferidos. Olha o trabalho, a burocracia, o sofrimento, mais uma vez, que vai dar para aquelas famílias que vão ter que acompanhar essa situação, que vão ter que voltar no cemitério para fazer toda essa parte burocrática, acompanhar as transferências. E aí o que talvez antes era para ser basicamente um muro de contenção, hoje não vai ser mais. Vai ter que fazer toda uma outra obra, um custo muito maior para a gestão, para o executivo. É preciso pensar em prevenção, Prefeitura de Petrópolis, prevenção, e não somente em ações paliativas. Assim como a gente comentou, por exemplo, sobre a BR-040, é importante, sim, que as localidades recebam as intervenções adequadas para que não aconteçam novos deslizamentos. Cortina tirantada, que seja, obras, muros de contenção e assim por diante. O mapeamento da cidade não é feito pela Defesa Civil. Então por que essas localidades até hoje não receberam essas intervenções? A gente inclusive está aí com o Morro da Oficina há basicamente 1 mês e meio de terminar o prazo para realizar as obras. Vai ser cumprido? Duvido. Em 1 mês e meio, pelo andamento que tem hoje, pouco provável. E vale lembrar, a Prefeitura de Petrópolis hoje, em meio a esse caos que passou, tem um secretário de Defesa Civil interino. A nossa equipe vai questionar a Prefeitura de Petrópolis também para saber se vai de fato definir um novo secretário de Defesa Civil permanente ou se vai permanecer com a gestão interina do atual secretário. Não estamos aqui, obviamente, vale ressaltar isso, criticando a capacidade do secretário, mas para uma cidade que tem contextos históricos, de tragédias, de deslizamentos, um relevo acidentado, as características mostram cada vez mais, e trouxemos várias vezes isso aqui, que as chuvas, que os efeitos climáticos vão acontecer em um período de tempo menor e com mais intensidade. E Petrópolis vai permanecer com uma gestão interina na Secretaria de Defesa Civil? A nossa equipe vai questionar a Prefeitura e traz a resposta para você. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos e o Instituto Todos Juntos Ninguém Sozinho em Petrópolis estão arrecadando donativos para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas na cidade. As instituições estão precisando de cobertores, colchonetes, roupas de adultos e crianças de todos os tamanhos e em boas condições, além de calçados, produtos de limpeza, higiene e alimentos para consumo imediato, como, por exemplo, quentinhas. A recomendação é que a população entregue as doações direto na sede do Centro de Defesa de Direitos Humanos em Petrópolis, que fica na rua Monsenhor Barcelar, número 400, ali na subida do Relógio das Flores. Já o Instituto Todos Juntos Ninguém Sozinho está recebendo os donativos na Avenida Barão do Rio Branco, número 553, no centro de Petrópolis. A população também pode doar através do Pix. Pode entrar em contato com as instituições pelas redes sociais, @TJNS e @CDDH_Petrópolis. Inclusive, a presidente do TJNS comentou, ela que esteve, inclusive, no último fim de semana, visitando as localidades afetadas. Oi, aqui é a Pamela Mércia, do Instituto TJNS. Nós estamos nas ruas
indo visitar os locais atingidos para entender as demandas e como a gente pode ajudar com direcionamento de doações. E nós estamos também oferecendo atendimento psicológico gratuito às pessoas que estão com ansiedade e estresse climático. A psicóloga voluntária do Instituto TJNS, Ariel Pontes, que ela é especialista em desastres e emergência e defesa civil. Então nós temos salas abertas todo esse final de semana para atender as pessoas que precisam dessa ajuda. As informações estão na nossa página do Instagram. E quem puder ajudar também o Instituto TJNS, os trabalhos, para que nós possamos atender a quem nos procura, você pode fazer sua doação pelo Pix, através da chave pixtjns@gmail.com, e acompanhar as informações pela nossa página do Instagram e estar sempre ligado nas informações da Defesa Civil. Tá aí, né, a gente acompanhando. Então, você que quiser ajudar, auxiliar nesse momento que é extremamente importante, não deixe de fazer a sua doação, cobertor, roupas, né, agasalhos, alimento, kits de higiene pessoal, de limpeza, são fundamentais para que essas localidades, né, essas pessoas que estão aí dando esse apoio, né, recebendo essas pessoas no Centro, por exemplo, de Defesa dos Direitos Humanos ou até nos pontos de apoio, possam receber esses insumos e, ao meio a tanto caos, conseguir ali, né, obter alguns itens básicos. Além disso, como a gente comentou, acompanhe as redes sociais para você também ter orientação ali sobre como realizar a sua doação em casos de transferências por Pix ou também por transferências por outras plataformas. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, não sai daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. E falando sobre escolas novamente, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Educação, informou que ao todo 11 escolas não vão retornar às aulas nesta segunda-feira, devido às fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta. A medida foi tomada para garantir a segurança de alunos e servidores nas regiões mais afetadas e buscar o restabelecimento das atividades pedagógicas. 10 unidades chegaram a ser mobilizadas em 6 municípios. São eles Petrópolis, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Bom Jesus do Itabapuana e Itaperuna. E 4 delas permanecem abertas. O CIEP 038 Santos Dumont, que é ponto de apoio para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, e também a ajuda comunitária em Petrópolis. E tem o Centro de Educação Governador Roberto Silveira em Bom Jesus de Itabapuana e também Senador Satinoco em Itaperuna. E o CIEP 479 Dr. Mário Simão Assaf em Cachoeiras de Macacu. Todas as outras 1.232 escolas seguem de prontidão para serem usadas como ponto de apoio a qualquer momento. Está na tela para você então aí a listagem com as escolas que estão ainda sem funcionamento nessa segunda-feira. Entre elas está a CFACI Rei Alberto I em Nova Friburgo, as outras são em Itaperuna, em Campos dos Goitacazes, e a maioria das escolas que ainda não funcionam nessa segunda-feira são aí do município de Bom Jesus, do Itabapuana, atualização da Secretaria de Estado de Educação. E falando, já que a gente citou aqui a questão da aula suspensa na unidade de Nova Friburgo, a Defesa Civil da cidade registrou até a tarde do último sábado pelo menos 4 ocorrências causadas pelas fortes chuvas que atingiram o município durante a madrugada. De acordo com o órgão, os principais acontecimentos foram inundação da Ponte da Saudade, que deixou 2 pessoas, uma mãe e uma filha, além de um cachorro e um gato desabrigados. O imóvel foi interditado preventivamente e vai ser reavaliado após o período de chuvas. Além de uma inundação também em Lumiar, o ponto de apoio da Escola Municipal Assir Spitz foi aberto, mas não houve procura. E também alagamento e quedas de barreira em alguns pontos da estrada de acesso ao Rio Bonito, no distrito de Lumiar, e também inundação em Salinas, nas proximidades. Além disso, em Teresópolis, a situação foi um pouco mais grave, infelizmente. 2 vítimas foram registradas por conta da chuva. Kaique dos Santos da Silva, de 8 anos, e Miguel Lopes Ricardo Ramos, de 14 anos. Basicamente, 2 crianças. A Prefeitura de Teresópolis também informou a nossa equipe, né, e foi divulgado também um novo balanço em relação a essa situação na cidade por conta da chuva do último fim de semana. E que a partir então dessa semana, na verdade, né, o informe foi divulgado no fim de semana, que criou então aí um comitê de emergência também por conta da chuva registrada nesse fim de semana. A cidade, até o momento, tem 45 ocorrências, segue em estado também de alerta.
e todas as escolas municipais vão funcionar normalmente, com exceção da Escola Municipal Dorvalino de Oliveira, no bairro de Meudon. Como a gente comentou, foram 45 ocorrências, 51 pessoas estão desalojadas e o órgão segue em estado de alerta. A Secretaria Municipal de Educação segue também aos informes e alertas da Defesa Civil para a possível utilização dos pontos de apoio localizados em escolas da rede ou possível cancelamento das aulas em algumas localidades. E em meio a isso tudo, a gente vai trazer, obviamente, para você a previsão do tempo. Bom, está na tela a previsão do tempo para você. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta de risco potencial para o estado do Rio de Janeiro para os próximos dias. Vamos à previsão do tempo da esquerda para a direita, no alto do seu televisor, em Nova Friburgo. A previsão do tempo para esta terça-feira é de céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde e também noite. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a terça-feira será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 22 graus, bem similar a Nova Friburgo. A terça-feira em Petrópolis será também de céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 22 graus. A previsão do tempo para Paraíba do Sul nesta terça-feira é de mínima de 19 e a máxima de 23 graus. Há possibilidade de chuva tanto para o período da tarde quanto para o período da noite. Em Pati del Ferres, nesta terça-feira, também tem possibilidade de chuva, trovoadas isoladas e ventos fracos. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. Em Três Rios, a terça-feira será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus, a temperatura um pouco mais elevada em Três Rios. No entanto, no restante da nossa região de cobertura, nós temos aí uma certa estabilidade na questão das temperaturas. Vale lembrar como permanece a chuva então para a nossa região de cobertura. Muita atenção. Você que está nos acompanhando, nos assistindo, fique atento aos alertas da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, das sirenes, se necessário. Continue acompanhando a nossa programação, possivelmente traremos alertas para você ao longo do dia e da programação. E claro, se voltou a chover forte, procure um local seguro. Se você mora numa localidade de risco, procure um ponto de apoio. Leve os seus familiares também para essas regiões. E em casos de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se mantenha seguro e a gente volta amanhã. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.